TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, amigos. Estamos aqui na TV Informativo com o programa Em Pauta desta semana. E como estamos no ano eleitoral, temos aqui conosco o Dr. Fábio Guiche, ele que é advogado, especialista em direito eleitoral. Dr. Fábio, prazer em recebê-lo aqui na TV Informativo. E vamos falar, o assunto hoje, Em Pauta já que estamos no ano eleitoral, falar principalmente sobre a nova lei eleitoral e sobre as mudanças que acabam afetando influenciando, aliás, os candidatos e também os eleitores. Alice, inicialmente quero agradecer o convite à TV Informativa e a todos aqueles que nos assistem. E como você ressaltou, estamos num ano atípico, um ano eleitoral, e diferente dos outros, com uma mini reforma eleitoral que se apresenta. Temos o conhecimento que foi divulgado nos meios de comunicação e recentemente foi sancionada pelo Congresso Nacional a mini reforma eleitoral. E essa mini reforma, mais do que nunca, agora estará em vigor e será utilizada juntamente para todos os candidatos a prefeito e vereadores que agora no dia 2 de outubro disputam a próxima eleição. E nossa participação hoje aqui justamente para isso, para tentar esclarecer, tirar algumas dúvidas em relação a essa reforma eleitoral, o que se aproxima, o que realmente mudou, quais as dificuldades, o que pode acontecer nessa campanha eleitoral com essa mini reforma. Pois é, doutor Fábio. Iniciamos então por alguns prazos que já expiraram, alguns prazos. Exatamente. Inicialmente, assim, Alice, o que eu gostaria de colocar, e a gente coloca isso fora muito claro nas nossas palestras, que a gente tem participado aqui pela UVERGS, União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, participamos também no encontro estadual, agora recentemente em Florianópolis, com a UVB, União dos Vereadores do Brasil, e nas assessorias que a gente presta aqui juntamente no Estado, e partidos políticos da região. Inclusive aqui na Rede Vale também, para os colegas do Jornal Informativo. Exatamente, tivemos a oportunidade, eu acho, participando, esclarecendo aí para os colegas, aqui nessa parte também, para ter conhecimento que pode e que não pode, para não termos problemas posteriormente na questão eleitoral. Então, o que sempre, de antemão, eu gosto de salientar? A reforma eleitoral, ela de fato não ocorreu no Brasil. Nós tivemos uma mini reforma. Por quê? O momento que, há poucos anos atrás, quando aquele povo todo foi para a rua tentando aquela reforma eleitoral, eles queriam algo maior, que era o fim da reeleição, o fim das coligações, um novo financiamento de campanha, e isso não ocorreu. Então, em contrapartida, não que seja ruim ou que seja bom, mas ocorreu a mini reforma eleitoral. Então, a reeleição permaneceu. Só para quem está nos assistindo nesse momento saber que a reeleição não terminaram com ela. E as coligações também para vereadores e prefeitos não acabaram. Então, a grande reforma eleitoral, aquela que se desejou há muito tempo, que era aquela coisa que o povo queria, que foi na rua, não ocorreu. Tivemos sim uma mini reforma. Mini reforma. Exatamente. Então, o momento certo hoje e a palavra certa é a mini reforma eleitoral. Porque nós alteramos algumas leis eleitorais. Fizemos mais uma vez, Alice, um remendo. Porque, só para ter conhecimento, o nosso Código Eleitoral é de 1965. 65. Ele tem 51 anos e ainda está em vigor. Grande parte dele defasado. Não se utiliza mais, que era o tempo que se usava as cédulas, o escrutínio manual e tinha que regulamentar isso. Isso não tem mais, mas ainda está em vigor esse código. Então, o pouco dele que tem, ele deve ser respeitado. Então, uma das principais alterações dessa legislação eleitoral foi com os prazos e também os prazos de descompatibilização. Nesse sentido, eu coloco muito claro, porque temos hoje uma campanha de apenas 45 dias. 45 dias. 45 dias. Anteriormente era de 90 dias. 90 dias. Então isso mudou bastante. 45 dias, ela só começa no dia 16 de agosto. Antes disso, nem pode ser feita propaganda, porque poderá ser caracterizada em propaganda eleitoral antecipada. E a multa pode chegar em até R$25 mil. Então, foi uma grande diferença que veio. A mini reforma eleitoral, ela trouxe muitas questões pertinentes à contabilidade e finanças dos partidos. Hoje, tudo que o candidato, o partido e a coligação receber, ele tem obrigação de declarar. Não tem como eu tentar novamente um caixa 2.
hoje está vedado. Se eu declarei que eu tenho tal carro de som, ou tal santinho na rua, ou aqueles banners, aqueles cartazes, eu preciso saber quem fez, como fez e quanto eu paguei. Isso agora tem que ficar, digamos assim, contabilizado, como o senhor disse, né? Registrado. Tem que ficar registrado nesse momento agora. Então, o mais importante, porque algumas fontes foram vedadas. Por exemplo, cargos de comissão, vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores não podem mais realizar contribuições partidárias. Está proibido. Então, essas fontes a qual o partido se utilizava para engordar o seu caixa, para posteriormente ter uma campanha, estão vedadas. Então, hoje você só pode conseguir dinheiro doação de pessoas físicas e não mais de pessoas jurídicas. Somente pessoas físicas, e existe um limite também. Existe um limite. Nós temos um limite, um exemplo vai... municípios com até 10 mil eleitores, que é a grande maioria dos municípios aqui do Vale, o valor é 10 mil reais para vereador e 100 mil reais para prefeito. Então isso é o limite máximo. E você colocou de forma interessante que o limite agora é estipulado máximo. Antes o candidato dizia quanto podia gastar, quanto ia gastar. Agora não. Municípios que têm até 10 mil eleitores, 10 mil para vereador, 100 mil para prefeito. Então, para que fique bem claro, doutor Fábio, para uma campanha, digamos, a vereador, o máximo que o candidato pode gastar é 10 mil em até 100 mil, até 10 mil eleitores. Outros municípios, que nem o caso do Lajeado, Estrela, Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul, foi feita uma média das eleições passadas. E aí cada município tem um valor específico e esse valor pode ser consultado junto ao site do Tribunal Superior Eleitoral. Então, mas ele não passa muito. Ele não passa muito dos 10 mil. Não passa. Ele vai a 16, 17. Alguns municípios não chegam nem a 15 mil reais. Para vereador. E para prefeito, 100 mil. Para prefeito também 100 mil passa um pouco, às vezes 120, 130 mil, dependendo da média que foi estipulado para cada município. Mas os menores, de até 10 mil eleitores, é 10 mil para vereadores, 100 mil para prefeito. E as contribuições, então, que antes também vinham por parte de empresas, hoje estão proibidas, somente de pessoas físicas. A gente escuta muito, né, Alício, essas questões em nível nacional de construtoras, empreiteiras que foram investigadas, que estavam realizando doações para partidos políticos de candidatos. Isso não pode mais, está vedado. Hoje, nenhum candidato e nenhum partido político pode receber contribuição de pessoa jurídica, apenas de pessoa física. E se a pessoa física pode, ela sim, ser diretor, sócio da empresa, ela precisa também declarar de seu imposto de renda. Existe um limite. O limite é 10% do faturamento que você ganhou no ano anterior. Se, digamos, o Fábio quer fazer uma doação para um candidato ou para mais de algum partido, eu preciso ver qual foi meu faturamento na minha profissão, meus rendimentos declarados em 2015, que é o ano anterior. Em cima disso, eu tenho 10% do limite para poder doar para partidos e candidatos. E esse cruzamento, doutor Fábio, como é que é feito? Até para que se saiba realmente que está se cumprindo a nova lei eleitoral. Esse cruzamento ele está hoje mais rápido do que a gente pode imaginar. E nas últimas eleições, eu digo as últimas eleições de 2014, para deputados, senadores e governadores, a qual eu prestei assessoria para alguns candidatos aqui da região, a gente já tinha essa dificuldade e já presenciamos essa situação de cruzamento de dados. A Receita Federal cruza os dados, porque o momento que é declarado o valor, ele precisa ter uma origem. E a origem é indicada com um CPF. Sempre é necessário um CPF. E aquele CPF, no mesmo momento, ele é cruzado os dados com a Receita Federal e aí verifica-se o faturamento e a declaração que a pessoa teve no ano anterior em seu imposto de renda. Se passar, o doador, Alício, ele, não o candidato, pode pagar, o doador, ele paga a multa de 5 a 10 vezes o valor excedente. Então, quem tiver interesse, que realmente quiser ajudar um amigo, algum parente que seja candidato, verifique os limites necessários para não ultrapassar, para não ter posteriormente uma multa, né? E poder pagar e até responder por isso, que não é agradável para ninguém, né? Exato. E quanto à campanha eleitoral, enfim, ao período eleitoral, o que podemos também destacar? O que mudou? Já que o período foi reduzido para praticamente a metade do tempo, né? 45 dias. 45 dias. A campanha começa oficialmente no dia 16 de agosto. 16 de agosto. Antes disso, não teremos propaganda eleitoral. O que mudou é que agora, antes da período eleitoral, se abriu um prazo maior
para as pré-apresentações de candidatos, ou seja, o que anteriormente você se identificando nos meios sociais ou na mídia como pré-candidato poderia configurar propaganda antecipada, agora não. Agora todos podem se apresentar e expor suas ideias. Como pré-candidatos. Como pré-candidatos, e não pode ter o pedido explícito de votos, até porque ninguém é candidato até o momento, né? Se torna candidato somente a partir das convenções que serão realizadas do dia 20 de julho a 5 de agosto. Então, do dia 20 de julho a 5 de agosto, as convenções vão deliberar sobre isso, vão escolher os candidatos a vereador, prefeito, vice, vão homologar os seus nomes, passa por uma triagem. Eu digo triagem é no momento que a Justiça Eleitoral verifica se os candidatos estão aptos, ou seja, ele pode ser candidato, ele não tem uma condenação criminal, ele não é ficha suja, ele tem uma condenação ambiental, uma condenação eleitoral, ou seja, ele tem algum problema que ele não pode. Então, essa triagem é realizada do dia 5 de julho 5 de agosto a 16 de agosto. A partir do momento que todos os candidatos passam por essa triagem da Justiça Eleitoral, eles se tornam oficialmente candidatos. E aí começa a campanha eleitoral. E aí pode o pedido de votos, a propaganda no Facebook, os carros de som, ou a propaganda em rua, que isso é interessante, mudou bastante. Pois é, também. Mudou bastante. Até gostaria que o senhor falasse o que mudou em relação principalmente às propagandas de rua. De rua. Vamos lá então. Cavaletes, que nós tínhamos conhecimento, a gente verificava nas ruas, nas avenidas, cavaletes estão proibidos. Não teremos mais cavaletes. Então, teremos uma grande diminuição no termos de poluição visual. Os cavaletes estarão proibidos, não teremos mais cavaletes. O que está permitido são propagandas em propriedades particulares, dentro da casa, não fora, com uma metragem máxima de 0,5 metro quadrado. No pátio seria? No pátio seria. O que anteriormente era de 4 metros quadrados, agora é só meio. 0,5 metro. E você não pode. Digamos, eu quero colocar um pequeno cartaz. Você pode colocar dentro da sua cerca na casa, mas não pelo lado de fora. Pintura em muros, fachadas, paradas de ônibus, viadutos, isso está tudo proibido. Proibido. Aquela poluição visual, digamos, que a gente tinha, terminou. Carros de som, uma grande diferença. Eles estão liberados do dia 16 de agosto até o sábado antes das eleições, das 8 da manhã às 10 da noite. Só que uma grande diferença nessas eleições é que agora a Justiça Eleitoral, na mini-reforma eleitoral, mudou. O limite de decibéis foi estipulado. 80 decibéis, Alice. 80 decibéis. 80 decibéis o máximo, e uma distância que é medida em até 7 metros do veículo. Então, se os candidatos quiserem colocar carro de som, respeitem, porque a multa também é grave nesse momento. Em relação aos comícios, eu lembro que já na eleição anterior já aconteceram algumas mudanças, né? O que você pode falar em relação aos tradicionais comícios? Os comícios estão liberados, eles podem ser executados do dia 16 de agosto até a quinta-feira antes das eleições, não é sexta, até quinta-feira antes das eleições. Eles podem ser até meia-noite. Então, meia-noite tem que encerrar. A grande mudança é que agora todas as coligações, os candidatos, têm direito a um comício de encerramento que ele pode ser estendido até as 2 da manhã. Na noite anterior? Na noite anterior. Até as 2 da manhã. Então, um comício, porque anteriormente, quem está nos assistindo nesse momento, já foi candidato e presenciou, sabe que os candidatos falam, aquele monte de candidato a vereador, o prefeito e vice, chega à meia-noite e precisava desligar o som. Sim. E porque a brigada chegava e poderia dar problema. Agora não, nós temos uma diferença. Um comício só. Então, cada coligação, o partido tem direito a um comício que ele pode ser até as 2 da manhã. Então, foi essa a única diferença nessas eleições com a mini-reforma, foi em relação a um comício. E esses comícios, doutor Fábio, eles têm alguma regra também? Como eles devem se desenvolver? É só um encontro para trocar ideias? Sim, pode ter algum acompanhamento de comes e bebes, como já ocorreu no passado, ou não? Se nós lembrarmos o passado, né, Alício, alguns anos atrás, os comícios eram regados por cerveja, salsichão, galeto, exato. né? Até a gente tem uma diferença muito grande, porque existiam os brindes, os bonés, as lixas de unha, lembram? Aqueles réguas que os candidatos davam, isso está tudo proibido. Os comícios, eles precisam ser um encontro político. Ele precisa ser um encontro político. É voltado inicialmente e só também para os candidatos expor suas ideias e falar ao público. Se naquele local a gente vai fazer um comício numa sociedade e lá tiver um econômico, ou aquela sociedade que naquele momento querer explorar a Copa, vender alguns comes ou alguns bebes,
é de responsabilidade da sociedade e do econômico. Ele pode o fazer como qualquer outro evento, mas não pode o partido político fazer essa exploração e não pode o partido nem os candidatos realizar a exploração e distribuir aquilo em prol de algum benefício político. Não pode. Não pode. Pode ser feito num local e as pessoas, quem tiver interesse, vai realizar a compra dos seus comes, seus bebes ali. Mas o partido não pode ter vinculação nenhuma com isso. Doutor Fábio, a gente vive um momento muito complicado em nosso país em relação aos políticos, né? Que estão muito desacreditados pela população. Embora isso seja reflexo do que acontece lá, principalmente em Brasília, reflexo da nossa própria sociedade. Mas, na sua opinião, e isso que circula aqui pela nossa região, o que se pode dizer em relação a essas mudanças, a essa mini-reforma eleitoral? Isso vai realmente moralizar um pouco essa questão, principalmente das campanhas? Vai melhorar esta questão também de muitas pessoas hoje se afastarem da política por tudo que a gente está vendo? Enfim, essa mini-reforma veio para melhorar a situação? Eu acredito que sim, porque apesar que nem eu coloquei no início da nossa entrevista, a nossa reforma eleitoral não ocorreu. Eu, como profissional dessa área, em qual atua no direito eleitoral há mais de 10 anos, a gente esperava mais. A gente esperava uma reforma mais consistente, algo mais concreto, que realmente existisse aquelas candidaturas sem o abuso de poder. Porque hoje, o momento que a gente viu nas últimas eleições estaduais, deputados, a renovação foi muito pequena. Para você concorrer, lançar um candidato novo, um bom nome e concorrer contra aquele que já detém um cargo eletivo, já tem um gabinete à sua volta, uma estrutura física montada, onde ele pode contar com isso em sua candidatura, é muito desigual. Então, particularmente, eu esperei muito mais dessa reforma eleitoral. Acabou não acontecendo, mas veio a mini-reforma eleitoral. Ela mudou sim, porque a sociedade ganhou. Ela ganhou porque a nossa poluição visual diminuiu. Como a gente acabou de colocar, nós teremos aquele transtorno que toda vez era verificado, aquelas placas, aquele gente na rua colocando, tirando placa. Até porque tinha um horário, né? Tinha horário. Eu me lembro que teve situações que deu um vendaval aqui em Lajeado e algumas placas bateram em carros, amassaram. Isso tudo se resolveu. O período de eleição, porque tem pessoas que acabam não gostando do momento político, a gente precisa respeitar. Diminuiu para 45 dias. Mas a questão do Caixa 2 diminuiu bastante, porque hoje todos os gastos precisam ser declarados e esse cruzamento de dados ele é necessário. Então, nesse momento que tem, ajudou muito, até porque as empresas, as grandes empresas, quando uma empresa, Alício, faz a doação de um valor para um candidato, todos sabem que ela tem um interesse, ninguém doa nada por de graça. Exato. Então, o interesse vem depois. E agora, vedando isso, a gente ganha muito. Mas ainda as pessoas físicas podem fazer a doação. Mas a Receita Federal vai estar em cima e vai verificar. Estamos longe ainda de um cenário perfeito, uma desigualdade que eu sempre vejo, que eu acho que todos deveriam ter as mesmas condições de concorrer. Porque quem é detentor de mandato eletivo, ele sempre tem uma vantagem. Não terminaram com a reeleição, se mantém. Mas ao mesmo tempo criaram uma reeleição que não obriga ao atual prefeito a se descompatibilizar. Então, todos que são prefeito e vão à reeleição podem fazer campanha estando em seus cargos. O prefeito pode, de tarde, sair do gabinete e pedir voto, o que é uma coisa desigual. Exato. Com alguém que pretende ser prefeito. Então, temos sim muitas coisas a mudar, mas já ganhamos muito. Eu acho que a democracia brasileira ganha com isso. A mini-reforma veio para ajudar. Principalmente, uma das principais coisas é a contabilidade e finanças dos partidos. O momento que a gente conseguir neutralizar e tentar segurar o Caixa 2, teremos sim umas eleições mais tranquilas, mais iguais para todos. Dr. Fábio Guiche, para encerrarmos, eu gostaria também que o senhor deixasse aqui a sua mensagem, a sua opinião em relação à política, o senhor que vive praticamente nessa área e atua aqui em diversos municípios aqui da região, como nós já falamos. Existe essa questão que esse momento que a gente está vivendo, então, esse momento meio complicado em relação aos políticos, e muitas pessoas dizem, eu não quero saber de política, eu nunca vou ser candidato. A gente nota que não existe essa renovação também na área da política, e eu gostaria que o senhor respondesse para nós, então, e até deixar a sua opinião, então, por que devemos gostar da política?
Há poucos dias atrás, Alice, respondendo a tua pergunta, eu vi numa rede social um movimento em alguns municípios que era para todas as pessoas anularem o voto, porque se mais de 50% dos votos fossem anulados, teriam novas eleições. Só para colocar para o nosso, quem está nos assistindo, isso não existe, porque desde 97 os votos brancos e nulos não são mais computados. Não são computados. Não são. Então vale os votos válidos. Então, por mais que seja anulado 90 e poucos % dos votos, se tiver um candidato a prefeito, 2 ou 3, e ele fizer a maioria daqueles votos válidos, ele vai acabar adquirindo poder. Então, anular voto e a gente se esconder não vai trazer resultado nenhum. E a política, queira ou não queira, ela existe todo dia. Todos os momentos a gente tem política, porque a gente precisa dela. Certamente, mais cedo ou mais tarde, o setor público ele é necessário. E a gente vê hoje uma nova política surgindo. E eu coloco aqui para você, a gente acabou não colocando sobre a questão do Facebook. O Facebook, com a mini reforma eleitoral, as redes sociais, mas eu falo o Facebook, que é o mais explorado, né? Ele está completamente liberado. A política pode ser feita pelo Facebook. E essa ferramenta, ela vai ser importante para todas as pessoas colocarem suas ideias e também para o público que muitas vezes não gosta de ir num comício, não gosta de participar, mas pode sim verificar através do Facebook ou das redes sociais a ideia dos candidatos. Então, nada adianta anularmos o voto. Não vamos a lugar nenhum. Quem tiver a maioria daqueles votos que não foram anulados será o eleito. Nada adianta a gente não querer participar, a gente achar que não dá certo. É aquela velha história, com o recuo dos bons avançam os maus. Exato. É um ditado interessante bem antigo. Então eu compactuo muito com ele. Então é um novo momento, uma nova reforma eleitoral, uma nova eleição chegando. Eu acho que tem ideias novas, é um novo quadro. São 45 dias, 6 finais de semana. Então explorem, verifiquem as ideias dos seus candidatos, verifiquem principalmente a ficha corrida dele. Porque hoje a própria Justiça Eleitoral quer. A mini reforma não veio por acaso, a lei da ficha limpa não é por acaso. Ela quer banir, tirar do cenário político os políticos ficha suja. Então, verifique seu candidato, a vida dele. O que realmente ocorreu? Qual é os processos que ele respondeu? O que ele pretende em cima de algumas situações? Com isso, a gente pode amanhã conquistar algo melhor e cobrar também melhor deles. Muito bem. Dr. Fábio Guich, especialista em Direito Eleitoral, nós agradecemos aqui a sua participação e com certeza os telespectadores acabaram conhecendo mais um pouco dessa mini reforma eleitoral e que possamos, né, exercer nosso voto aí, com a consciência tranquila e de fazer o melhor pelo futuro aqui de nossas comunidades. Como o senhor mesmo bem disse, escolhendo aí os melhores candidatos, as pessoas melhores capacitadas. Que essa mini reforma, então, tenha vindo por uma boa causa. Nós agradecemos a sua participação e, com certeza, ainda vamos conversar sobre esse assunto em outras oportunidades. Alício, mais uma vez, obrigado. Obrigado à TV Informativa, obrigado a todos. Estamos à disposição sempre. Um grande abraço a todos que nos assistem. Sempre quando necessário estaremos aqui à disposição para esclarecer um pouco mais dessa mini reforma e dessas eleições diferentes. A palavra é essa. Um novo momento, uma nova reforma eleitoral, eleições diferentes, um novo tempo que veio, que se aproxima no dia 2 de outubro. Obrigado, um grande abraço. Nós agradecemos. O programa Em Pauta dessa semana fica por aqui e nós retornamos na próxima semana aqui na TV Informativo. Até lá. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.